capítulo 1 de Daniel. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém. O Senhor permitiu que Nabucodonosor capturasse Jeoaquim e levasse embora alguns dos objetos usados no templo de Deus. Quando o rei voltou para a Babilônia, ele colocou esses objetos no templo do seu próprio Deus. Um dia, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais do palácio, que selecionasse alguns jovens da família real de Judá e de outras famílias importantes dos judeus. O rei disse que eles deveriam ser saudáveis, bonitos, inteligentes, sábios, bem educados e aptos para servir no palácio real. Ordenou que os ensinassem a falar e escrever a língua deles e que lhes dessem a mesma comida e o mesmo vinho que ele próprio recebia. Eles deveriam ser treinados durante 3 anos e depois disso poderiam tornar-se funcionários da corte. 4 dos jovens judeus escolhidos foram Daniel, Hananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Porém, o chefe dos oficiais do rei deu-lhes nomes babilônicos. Daniel passou a chamar-se Beltesazar, Hananias passou a chamar-se Sadraque, Misael passou a chamar-se Mesaque e Azarias passou a chamar-se Abed-nego. Daniel decidiu firmemente comer e beber apenas o que Deus havia aprovado para o seu povo comer. Por isso, pediu ao chefe dos oficiais do rei permissão para não comer a comida nem beber o vinho servidos no palácio real. Deus tinha feito com que o oficial sentisse amizade e bondade por Daniel. Mas mesmo assim, o homem lhe disse que o rei já havia decidido o que eles deveriam comer e beber e que ele tinha medo de ser morto caso Daniel comesse outra coisa e acabasse ficando com aparência pior do que os outros jovens. O oficial principal do rei tinha colocado um guarda responsável por Daniel e seus 3 amigos. Então Daniel disse ao guarda que pelos próximos 10 dias só lhes dessem vegetais para comer e água para beber nas refeições. Quando os 10 dias terminassem, ele deveria comparar a aparência deles com a dos outros jovens e decidir o que fazer. O guarda concordou com o que Daniel tinha pedido. 10 dias depois, Daniel e seus amigos estavam com aparência mais saudável e melhor do que os jovens que tinham recebido comida do palácio real. Depois disso, o guarda permitiu que eles comessem vegetais em vez da comida rica e do vinho. Deus tornou os 4 jovens inteligentes e sábios. Eles leram muitos livros e tornaram-se muito bem educados. Daniel também conseguia entender o significado de sonhos e visões. Ao final do período de 3 anos, estabelecido pelo rei Nabucodonosor, o chefe dos oficiais do palácio levou todos os jovens até ele. O rei conversou com eles e descobriu que nenhum dos outros era tão excelente quanto Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso, eles receberam posições na corte real. A partir de então, sempre que o rei pedia conselho, descobria que a sabedoria deles era 10 vezes maior do que a de qualquer outro dos seus conselheiros e magos. Daniel serviu ali até o 1º ano do rei Ciro, capítulo 2 de Daniel. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, o rei teve sonhos tão terríveis que não conseguia dormir. Por isso, mandou chamar os seus conselheiros, os seus assessores, os magos e os sábios, e disse: "Estou perturbado com um sonho que não consigo entender, e quero que vocês me expliquem." Eles responderam em aramaico: "Ó rei, vive para sempre. Somos teus servos. Por favor, conta-nos o teu sonho, e nós o interpretaremos." Mas o rei respondeu: "Não, já decidi. Se vocês não me contarem tanto o sonho como o seu significado, serão cortados em pedaços e as suas casas serão reduzidas a escombros. Porém, se me contarem o sonho e o seu significado, receberão grandes recompensas e serão muito honrados. Agora, digam-me o sonho e expliquem o que ele significa." "Ó rei", disseram eles, "se tão somente nos contares o sonho, nós o interpretaremos para ti." O rei respondeu: "Vocês estão apenas ganhando tempo, porque sabem muito bem o que vai acontecer se não derem a resposta. Combinaram entre si, inventaram um monte de mentiras, esperando que eu mude de ideia. Agora contem-me o sonho, e isso provará que vocês são capazes de interpretá-lo." Os conselheiros explicaram: "Ó rei,
estás a exigir o impossível. Nenhum rei, por mais famoso e poderoso que seja, jamais ordenou aos seus conselheiros, magos ou sábios que fizesse uma coisa dessas. Isso só pode ser feito pelos deuses, e eles não moram aqui na terra. Isso deixou o rei tão furioso que ele deu ordem para que todos os sábios da Babilônia fossem mortos, inclusive Daniel e os seus 3 amigos. Arioque era o oficial do rei encarregado de executar os sábios. Ele já estava a caminho para cumprir a ordem quando Daniel, com muita sabedoria, foi falar com ele e perguntou por que o rei deu uma ordem tão cruel. Depois que Arioque explicou o que tinha acontecido, Daniel correu até o rei e disse: se me deres um pouco de tempo, eu explicarei o teu sonho. Daniel voltou para casa e contou tudo aos seus 3 amigos. Depois disse: orem para que o Deus que governa lá do céu tenha misericórdia e revele este mistério, para que nós e os outros não sejamos mortos. Numa visão, numa noite, foi mostrado a Daniel o sonho e o seu significado. Então ele louvou o Deus que governa lá do céu. Nosso Deus, o teu nome será louvado para todo sempre. Tu és todo-poderoso e sabes todas as coisas. Tu controlas os acontecimentos humanos, dás poder aos governantes e o tiras deles, e és a fonte da sabedoria e do conhecimento. Tu explicas mistérios profundos, porque até as trevas são luz para ti. Tu és o Deus que foi adorado pelos meus antepassados. Agora eu te agradeço e te louvo por me teres dado sabedoria e por me teres revelado o sonho do rei junto com seu significado. Daniel voltou a encontrar Arioque, o oficial encarregado de executar os sábios, e disse: não mates esses homens. Leva-me ao rei e eu explicarei o significado do sonho dele. Arioque levou Daniel depressa até o rei e anunciou: ó rei, descobri que um dos homens trazidos de Judá pode explicar o teu sonho. O rei perguntou a Daniel: és capaz de me contar o meu sonho e o que ele significa? Daniel respondeu: ó rei, nem a pessoa mais inteligente do mundo inteiro pode fazer o que estás a exigir. Mas o Deus que governa lá do céu pode explicar mistérios, e enquanto dormias, ele te mostrou o que vai acontecer no futuro. Contudo, deves entender que esses mistérios não me foram revelados porque eu seja mais sábio que todos os outros, mas sim para que tu compreendas o que viste. Ó rei, o que viste de pé diante de ti era uma estátua enorme e assustadora, brilhando intensamente. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, e da cintura até os joelhos era de bronze. Dali até os tornozelos era de ferro, e os pés eram uma mistura de ferro e barro. Enquanto olhavas, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. A pedra atingiu os pés, destruindo completamente o ferro e o barro. Depois o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram esmagados e soprados para longe, sem deixar vestígio, como a palha na eira no tempo da colheita. Mas a pedra transformou-se numa montanha enorme que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho. E agora eu vou te contar o que ele significa. Ó rei, tu és o maior de todos os reis, e Deus te deu grande honra com poder sobre todos os seres humanos, animais e aves. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, mas não será tão forte. Em seguida virá um reino de bronze que governará o mundo inteiro. Depois virá um reino de ferro que esmagará e destruirá tudo. Esse quarto reino será dividido. Será ao mesmo tempo forte e frágil, exatamente como viste que os pés e os dedos eram uma mistura de ferro e barro. Esse reino será resultado de uma aliança matrimonial entre reinos, mas desmoronará, assim como ferro e barro não se misturam. Durante o tempo desses reis, o Deus que governa lá do céu estabelecerá um reino eterno, que nunca será destruído. Será como a pedra cortada da montanha sem mãos humanas, a pedra que esmagou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, ó rei. No teu sonho, o grande Deus te mostrou o que vai acontecer, e podes confiar totalmente nesta interpretação. O rei Nabucodonosor prostrou-se até o chão e adorou Daniel. Depois ordenou que queimassem incenso e oferecessem uma oferta de cereais em honra de Daniel. O rei disse:
Agora sei que o teu Deus está acima de todos os outros deuses e reis, porque ele te deu poder para explicar este mistério. Em seguida, o rei deu muitos presentes a Daniel, nomeou o governador da província da Babilônia e o colocou como chefe de todos os outros sábios. A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego para altos cargos na província da Babilônia e deixou que Daniel continuasse como alto funcionário do palácio. Capítulo 3 de Daniel. O rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro, que tinha 90 pés de altura e 9 pés de largura. Ele a ergueu no vale de Dura, na província da Babilônia, e ordenou que os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades das províncias viessem à dedicação da estátua que havia levantado. Então os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades das províncias se reuniram para a dedicação da estátua e ficaram de pé diante dela. Então um arauto proclamou em alta voz: ordene-se a vocês, povos, nações e homens de todas as línguas, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, vocês deverão prostrar-se e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar e não adorar será imediatamente lançado numa fornalha de fogo ardente. Portanto, assim que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, todos os povos, nações e homens de todas as línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Naquela ocasião, alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música deveria prostrar-se e adorar a estátua de ouro, e que qualquer um que não se prostrasse e não adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Há certos judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, não servem aos teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Levaram, pois, estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, estão dispostos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, a prostrar-se e adorar a estátua que fiz? Porque, se não a adorarem, serão imediatamente lançados numa fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te a este respeito. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é poderoso para nos livrar da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei, ele nos livrará. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e a expressão do seu rosto mudou para com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais robustos do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Como a ordem do rei era urgente e a fornalha estava excessivamente quente, a chama do fogo matou os homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego.
E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens amarrados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Disse ele: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem sofrerem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da boca da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham para cá. Então Sadraque, Mesaque e Abed-nego saíram do meio do fogo. Reuniram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens. Nem um cabelo da sua cabeça se queimou, nem os seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a ordem do rei e entregaram os seus corpos antes de servir ou adorar a outro Deus que não seja o seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação ou língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego seja despedaçado e a sua casa seja feita um monte de entulho, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abed-nego na província da Babilônia. Capítulo 4 de Daniel. O rei Nabucodonosor enviou a seguinte carta aos povos de todas as nações e raças da terra. Saudações a todos vós. Tenho prazer em contar-vos os maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo realizou por mim. Os seus milagres são poderosos e maravilhosos. Ele reinará para sempre e o seu reino jamais terá fim. Eu estava desfrutando de um tempo de paz e prosperidade, quando de repente tive sonhos e visões terríveis. Então ordenei que todos os sábios de toda a Babilônia comparecessem na minha corte para que pudessem explicar o significado do meu sonho. Depois que chegaram, contei-lhes o sonho, mas eles não conseguiram dizer o que significava. Finalmente, um jovem chamado Daniel entrou e eu lhe contei o sonho. Os deuses santos tinham lhe dado poderes especiais, e eu o havia renomeado Beltesazar em honra ao meu próprio Deus. Eu disse: Não só és o mais sábio de todos os conselheiros, mas os deuses santos deram-te poderes especiais para resolver os mistérios mais difíceis. Então escuta o que sonhei e diz-me o que significa. Enquanto dormia, vi uma árvore altíssima no centro do mundo. Ela cresceu forte e alta até alcançar o céu e podia ser vista de qualquer lugar da terra. Estava coberta de folhas e carregada de frutos, o suficiente para todas as nações. Animais selvagens descansavam à sua sombra, aves faziam ninhos nos seus ramos, e todas as criaturas da terra se alimentavam dos seus frutos. Enquanto eu estava na cama tendo esta visão, um anjo santo desceu do céu e gritou em alta voz: Cortai a árvore, cortai os seus ramos, arrancai as suas folhas e espalhai os seus frutos. Fazei os animais saírem da sua sombra e as aves voarem dos seus ramos. Mas deixai o tronco com as raízes no chão, cercado de relva e preso com correntes de ferro e bronze. Que este governante viva como os animais nos campos abertos, sem proteção contra o orvalho. Dai-lhe a mente de um animal selvagem durante 7 longos anos. Esta sentença é dada por ordem dos anjos santos para mostrar a todos os que vivem que o Deus Altíssimo controla todos os reinos e escolhe para governá-los pessoas de origem humilde. Daniel, este foi o sonho que nenhum dos sábios do meu reino conseguiu interpretar. Mas tenho certeza de que tu o entenderás, porque os deuses santos te deram poderes especiais. Por um momento, Daniel ficou muito confuso e muito preocupado com o que pensava. Mas eu disse: Não te preocupes nem com o sonho, nem com seu significado. Daniel respondeu: Majestade, oxalá este sonho fosse contra os teus inimigos. Viste uma árvore que cresceu tão grande e forte que alcançava o céu e podia ser vista de qualquer lugar da terra. As suas folhas eram belas e produzia frutos suficientes para todos os seres vivos.
Animais viviam à sua sombra, e aves faziam ninhos nos seus ramos. Majestade, essa árvore és tu. A tua fama gloriosa chegou ao céu, e o teu reino cobre a terra. Depois viste um anjo santo descer do céu e dizer: cortai a árvore e destruí-a, mas deixai o tronco e as raízes no chão, presos com correntes de ferro e bronze. Que fique ali por 7 anos no campo com os animais selvagens, sem proteção contra o orvalho. Majestade, o Deus Altíssimo, enviou-te esta mensagem, e ela significa que serás obrigado a viver com os animais selvagens, longe dos homens. Comerás erva como animal selvagem, e viverás ao ar livre durante 7 anos, até aprenderes que o Deus Altíssimo controla todos os reinos da terra e escolhe os seus governantes. Mas ele ordenou que não tocassem no tronco nem nas raízes. Isso mostra que voltarás a ser rei depois de aprenderes que o Deus que governa do céu está no controle. Majestade, por favor, aceita o meu conselho. Abandona os teus pecados e começa a viver com justiça. Tem misericórdia dos oprimidos, e então tudo irá bem contigo por muito tempo. Cerca de 12 meses depois, eu estava caminhando no terraço do meu palácio real e admirando a bela cidade de Babilônia, quando estas coisas começaram a acontecer comigo. Eu dizia a mim mesmo: vede esta maravilhosa capital que construí com o meu próprio poder e para minha própria glória. Mas antes que eu terminasse de falar, uma voz do céu me interrompeu. Rei Nabucodonosor, este reino já não é teu. Serás obrigado a viver com os animais selvagens, longe das pessoas, durante 7 anos. Comerás erva como boi, até aprenderes que o Deus Altíssimo controla todos os reinos da terra e que é Ele quem escolhe os seus governantes. Mal a voz terminou de falar, tudo aconteceu. Fui obrigado a viver como animal selvagem. Comia erva, ficava exposto ao orvalho, os meus cabelos cresceram como penas de águia e as minhas unhas pareceram garras de ave. Finalmente orei ao Deus do céu e a minha mente foi curada. Então eu disse: louvo e honro o Deus Altíssimo. Ele vive para sempre e o seu reino jamais terá fim. Para ele as nações são menos que nada. Ele controla as estrelas do céu e todos os que vivem na terra. Quando Deus faz algo, ninguém pode mudar nem perguntar por quê. Naquele momento a minha mente foi restaurada e voltei a ser o governante do meu glorioso reino. Os meus conselheiros e oficiais voltaram para junto de mim e tive mais poder do que nunca antes. Por isso digo: louvai e honrai o Rei que governa do céu. Tudo o que ele faz é justo e verdadeiro, e ele pode humilhar o poder dos orgulhosos. Capítulo 5 de Daniel. Uma noite, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus mais altos oficiais e bebeu vinho com eles. Embriagado, ordenou aos seus servos que trouxessem as taças de ouro e de prata que o seu pai Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém. Belsazar queria aquelas taças para que ele, as suas esposas e os seus oficiais pudessem beber nelas. Quando as taças de ouro foram trazidas, todos os que estavam no banquete beberam delas e louvaram seus ídolos feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. De repente, apareceu uma mão humana escrevendo na parede rebocada do palácio, bem atrás do candelabro, e o rei viu a mão escrevendo. Ele ficou tão assustado que o seu rosto ficou pálido, os joelhos começaram a tremer e as pernas fraquejaram. O rei mandou chamar os seus conselheiros, que diziam falar com os espíritos dos mortos e entender os significados das estrelas, e disse-lhes: o homem que conseguir ler esta escrita e me disser o que significa será o terceiro homem mais poderoso do meu reino, vestirá roupas de púrpura real e usará uma corrente de ouro no pescoço. Todos os mais altos oficiais do rei Belsazar entraram, mas nenhum deles conseguiu ler a escrita nem dizer o que significava, e ficaram completamente perplexos. Então o rei ficou ainda mais assustado do que antes, e o seu rosto ficou branco como de um fantasma. Quando a rainha ouviu o rei e os seus oficiais falando, entrou e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. No teu reino há um homem a quem os deuses santos deram poderes especiais. Quando teu pai Nabucodonosor era rei,
Esse homem era reconhecido como tão inteligente, sábio e esperto quanto os próprios deuses. O teu pai o colocou como chefe de todos os que diziam falar com espíritos, interpretar as estrelas ou prever o futuro. Ele também mudou o nome desse homem de Daniel para Beltesazar. Ele não só é sábio e inteligente, mas sabe explicar sonhos, enigmas e resolver problemas difíceis. Manda chamar Daniel e ele te dirá o que a escrita significa. Quando Daniel foi trazido, o rei disse: então tu és Daniel, um dos cativos que o meu pai trouxe de Judá. Disseram-me que os deuses te deram poderes especiais e que és inteligente e muito sábio. Nem os meus conselheiros, nem os que falam com os espíritos dos mortos conseguiram ler esta escrita ou dizer-me o que significa, mas disseram-me que tu entendes tudo e resolves problemas difíceis. Pois bem, se conseguires ler esta escrita e me disseres o que significa, serás o terceiro homem mais poderoso do meu reino, vestirás roupas de púrpura real e terás uma corrente de ouro no pescoço. Daniel respondeu: ó rei, podes ficar com os teus presentes ou dá-los a outra pessoa. Mesmo assim, eu lerei a escrita e te direi o que significa. O Deus Altíssimo fez do teu pai um homem grande e poderoso e deu-lhe muita honra e glória. Deus fez coisas tão grandes por ele que povos de todas as nações e línguas tremiam de medo diante dele. O teu pai tinha poder de vida e morte sobre todos e podia honrar ou arruinar quem quisesse. Mas quando ele se tornou orgulhoso e teimoso, o seu glorioso reino lhe foi tirado. A mente dele ficou como a de um animal. Foi afastado das pessoas e obrigado a viver com jumentos selvagens. Ele comia capim como boi e dormia ao relento, com o corpo molhado pelo orvalho, até aprender que o Deus Altíssimo governa todos os reinos da terra e escolhe quem serão os seus reis. Rei Belsazar, tu sabias de tudo isso, mas ainda assim recusaste honrar o Senhor que governa lá do céu. Pelo contrário, te rebelaste contra ele e mandaste trazer aqui as taças do templo dele para que tu, as tuas esposas e os teus oficiais bebessem vinho nelas. Louvaste ídolos de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem pensam, e recusaste adorar o Deus que te dá fôlego de vida e controla tudo o que fazes. Por isso, ele enviou esta mão para escrever esta mensagem na parede. As palavras escritas ali são Mene, que significa numerado, Tekel, que significa pesado, e Parsim, que significa dividido. Deus numerou os dias do teu reino e o trouxe ao fim. Ele te pesou nas suas balanças e viste que não tens o que é preciso para ser rei. Por isso Deus dividiu o teu reino e o deu aos medos e aos persas. Belsazar deu ordem para que Daniel fosse feito o terceiro homem mais poderoso do reino e recebesse uma roupa de púrpura e uma corrente de ouro. Naquela mesma noite, o rei Belsazar foi morto. Então Dario, o Medo, que tinha 62 anos, tomou posse do reino. Capítulo 6 de Daniel. Dario dividiu o seu reino em 120 províncias e colocou um governador à frente de cada uma, para que o governo seja administrado corretamente. Dario nomeou 3 altos funcionários para supervisionarem esses governadores, e um deles era Daniel. Daniel se destacou tanto acima dos outros altos funcionários e dos governadores que o rei resolveu colocá-lo à frente de todo o reino. Então os outros altos funcionários e os governadores procuraram encontrar algum erro na maneira como Daniel administrava os negócios do rei, mas não conseguiram achar nenhuma falta nem corrupção, porque ele era fiel, honesto e responsável em tudo o que fazia. Por fim, disseram uns aos outros: nunca vamos achar nenhum motivo de acusação contra esse Daniel, a não ser que seja algo relacionado à religião dele. Todos eles foram juntos ao rei e disseram: ó majestade, vive para sempre. Todos os altos funcionários do reino, os prefeitos, os governadores, os conselheiros e os capitães concordaram que o rei deve publicar um decreto e fazer uma lei firme. Quem, nos próximos 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma esse decreto e assina o documento.
para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então o rei Dario assinou o decreto e o documento. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido assinado, foi para casa, subiu ao andar de cima, abriu as janelas que davam para Jerusalém e, como fazia todos os dias, ajoelhou-se 3 vezes ao dia, orou e deu graças ao seu Deus. Os homens que tinham tramado contra ele foram juntos, espionaram Daniel e o viram orando e pedindo ajuda ao seu Deus. Então foram correndo ao rei e lhe disseram: não assinaste tu um decreto que todo homem que nos próximos 30 dias fizesse petição a qualquer deus ou homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, a ordem está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram: pois esse Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá atenção, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando ao seu Deus 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e passou o resto do dia pensando em como poderia salvar Daniel. Ao pôr do sol, aqueles homens voltaram ao rei e disseram: lembra-te, ó majestade, que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou ordem assinada pelo rei pode ser mudado, nem mesmo pelo próprio rei. Então o rei Dario ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Mas disse a Daniel: o teu Deus, a quem serves com tanta fidelidade, ele te livrará. Trouxeram uma pedra, colocaram-na sobre a boca da cova, e o rei e seus altos funcionários a selaram com seus anéis, para que nada pudesse ser mudado quanto a Daniel. Depois o rei voltou ao palácio, passou a noite sem comer, não quis entretenimento algum e não conseguiu dormir. Logo ao amanhecer, o rei levantou-se e correu à cova dos leões. Chegando lá, chamou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem serves fielmente, conseguiu livrar-te dos leões? Daniel respondeu: ó majestade, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal, porque fui considerado inocente diante dele. E também diante de ti, ó rei, não cometi nenhum crime. O rei ficou muito alegre e mandou tirar Daniel da cova. Quando Daniel foi retirado, viram que ele não tinha nenhum ferimento, porque havia confiado no seu Deus. Então o rei ordenou que trouxessem aqueles homens que tinham acusado Daniel e os lançassem na cova dos leões, juntamente com suas mulheres e seus filhos. E antes mesmo de chegarem ao fundo da cova, os leões os agarraram e quebraram todos os seus ossos. Depois disso, o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto para que em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o reinado de Ciro, o persa. Capítulo 7 de Daniel. Daniel escreveu: no primeiro ano do rei Belsazar da Babilônia, tive sonhos e visões enquanto estava dormindo uma noite, e eu os escrevi. Os 4 ventos agitavam o grande mar, quando de repente 4 animais poderosos saíram do mar. Cada animal era diferente. O primeiro era como um leão com asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas. Depois ele foi levantado do chão, colocado em posição ereta e feito ficar de pé sobre 2 pés como um ser humano, e foi-lhe dado um coração humano. O segundo animal parecia um urso. Estava meio erguido, segurava 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito: levanta-te, devora muita carne. O terceiro animal era como um leopardo, só que tinha 4 asas e 4 cabeças, e foi-lhe dada autoridade para governar. O quarto animal era mais forte e mais terrível do que todos os outros. Os seus enormes dentes eram de ferro, e o que não triturava com os dentes esmagava com os pés. Era diferente, de um tipo completamente diferente dos anteriores, e tinha 10 chifres na cabeça. Enquanto eu pensava nesses chifres, surgiu um chifre pequeno,
e 3 dos chifres anteriores foram arrancados pela raiz para dar-lhe lugar. Esse chifre tinha olhos como olhos de homem e uma boca que falava com grande arrogância. Enquanto eu observava, tronos foram colocados e o ancião de dias tomou o seu lugar. A sua roupa era branca como a neve e os cabelos da sua cabeça eram brancos como lã. O seu trono era de fogo ardente com rodas de fogo flamejante e um rio de fogo corria e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam de pé diante dele. O tribunal entrou em sessão e os livros foram abertos. Continuei olhando com atenção por causa das palavras arrogantes que o chifre pequeno estava dizendo. Então, diante dos meus olhos, o 4º animal foi morto e o seu corpo foi destruído e lançado no fogo. Quanto aos outros 3 animais, o poder de governar-lhes foi tirado, mas foi-lhes permitido viver por mais algum tempo. Enquanto eu continuava olhando a visão daquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Foi-lhe dado domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel escreveu: fiquei aterrorizado com essas visões e não sabia o que pensar. Então perguntei a um dos que ali estavam e ele me explicou. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas o reino será dado aos santos do Altíssimo e eles o possuirão para todo o sempre. Eu queria saber mais sobre o 4º animal que era tão diferente e muito mais terrível do que os outros, sobre os seus dentes de ferro e as suas garras de bronze e sobre os seus pés que esmagavam tudo o que os dentes e as garras não tinham destruído. Também queria saber mais sobre os 10 chifres da sua cabeça e especialmente sobre aquele que substituiu 3 dos outros, o chifre que tinha olhos, que falava com arrogância e parecia maior do que os demais. Enquanto eu olhava, esse chifre combatia contra os santos e estava vencendo, até que veio o ancião de dias e deu a vitória aos santos do Altíssimo, porque chegou o tempo de eles receberem o reino. Então me foi dito: o 4º animal será um 4º reino que surgirá na terra, diferente de todos os outros. Ele devorará toda a terra, a pisará e a fará em pedaços. Os 10 chifres são 10 reis que virão desse reino. Depois dele se levantará outro rei, diferente dos anteriores, que derrubará 3 reis. Ele falará palavras contra o Altíssimo, perseguirá os santos do Altíssimo, tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará, o seu poder será tirado e completamente destruído para sempre. Então o reino, o domínio e a grandeza dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Foi isso que vi e ouvi. Fiquei pálido de medo e guardei tudo isso no meu coração. Capítulo 8, de Daniel. Eu, Daniel, escrevi. No 3º ano do reinado do rei Belsazar da Babilônia, tive uma segunda visão. Nela, eu me encontrava em Susa, a capital da província de Elão, na Babilônia. Estava ao lado do rio Ulai. Quando levantei os olhos, vi um carneiro parado ali, com 2 chifres na cabeça. Ambos os chifres eram longos, mas o segundo era mais longo que o primeiro. O carneiro avançava com força para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum outro animal era capaz de resistir-lhe e nada podia livrá-los do seu poder. Por isso, ele fazia o que queria e se tornava cada vez mais poderoso. Continuei olhando e vi um bode vindo do oeste, atravessando toda a terra, sem sequer tocar no chão. Entre os seus olhos havia um chifre poderoso. Com tremenda fúria, o bode avançou contra o carneiro que eu tinha visto junto ao rio. O bode era tão feroz que quebrou os 2 chifres do carneiro, deixando-o sem forças. Depois pisoteou o carneiro e ninguém pôde livrá-lo. Em seguida, o bode se tornou ainda mais poderoso, mas no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado e em seu lugar surgiram 4 chifres grandes, um apontando para o norte, outro para o leste,
outro para o sul e outro para o oeste. De um desses chifres saiu um chifre pequeno, que cresceu muito em poder, para o sul, para o leste e até para a terra gloriosa. Tornou-se tão forte que atacou o exército dos céus, que são as estrelas, jogou algumas delas por terra e as pisoteou. Chegou a humilhar o exército dos céus e a desonrar o seu príncipe, impedindo que ele oferecesse os sacrifícios diários. Na verdade, foi tão terrível que profanou o santuário e acabou com o verdadeiro culto. Fez tudo o que quis. Então um dos seres santos perguntou ao outro: até quando durará isto? Até quando os sacrifícios diários deixarão de ser oferecidos? Quando terminará esta horrível rebelião? Quando o santuário e o exército dos céus deixarão de ser pisados? O outro respondeu: passarão 2.300 entardeceres e manhãs até que o santuário seja novamente purificado e consagrado. Eu, Daniel, procurava entender o significado da visão quando de repente alguém com aparência humana apareceu diante de mim. Do lado do rio Ulai, ouviu-se uma voz humana que disse: Gabriel, fazer com que este homem entenda a visão. Gabriel aproximou-se e eu, cheio de medo, caí com o rosto em terra. Ele disse: Filho do homem, entende que esta visão se refere ao tempo do fim. Enquanto ele falava, caí num sono profundo, com o rosto em terra, mas ele me tocou e me pôs de pé. Depois disse: escuta, vou te contar o que acontecerá no final dos tempos, quando Deus decidiu mostrar a sua ira. Os 2 chifres do carneiro são os reis da Média e da Pérsia. O bode é o reino da Grécia, e o chifre poderoso entre os seus olhos é o seu primeiro rei. Depois que esse chifre for quebrado, surgirão 4 reinos em seu lugar, mas nenhum deles terá o mesmo poder. Quando esses governantes chegarem ao máximo da maldade, o seu poder terminará e surgirá um rei feroz e enganador. Ele ganhará força, mas não pela sua própria força, e causará destruição terrível. Destruirá líderes poderosos e o povo de Deus. As suas mentiras enganosas o farão prosperar tanto que ele se achará grande. De repente matará muita gente e até desafiará o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem mão humana. Esta visão sobre os entardeceres e manhãs é verdadeira, mas essas coisas só acontecerão daqui a muito tempo. Portanto, guarda-a em segredo e não a reveles a ninguém. Depois disso, fiquei tão exausto e fraco que passei vários dias de cama. Só depois consegui levantar-me e voltar às minhas tarefas para o rei. Fiquei profundamente perturbado com esta visão que eu não consegui entender. Capítulo 9 de Daniel. Alguns anos mais tarde, no primeiro ano de Dario, o Medo, filho de Assuero, que foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, eu, Daniel, compreendi pelos livros o número de anos que, segundo a palavra do Senhor a Jeremias, o profeta, devia cumprir-se sobre as ruínas de Jerusalém, a saber, 70 anos. Então me voltei para o Senhor Deus, buscava-o com oração e súplicas, em jejum, vestido de saco e sentado em cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, fiz confissão e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, pecamos, cometemos iniquidade, procedemos perversamente e nos rebelamos, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo o Israel, tanto aos de perto como aos de longe, em todas as terras por onde os dispersaste, por causa das suas infidelidades que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas.
todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Confirmou assim as suas palavras, que tinha falado contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós tão grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não imploramos o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós. Porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e fizeste para ti um nome, como hoje se vê, pecamos, procedemos perversamente. Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo são objeto de escárnio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para as nossas ruínas e para a cidade que se chama pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados nas nossas justiças, mas na tua muita misericórdia. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando, orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, e lançando a minha súplica perante o Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias e não terá nada. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre o assolador. Capítulo 10 de Daniel. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma mensagem foi revelada a Daniel por Deus. E essa mensagem foi explicada numa visão. A mensagem falava de uma grande guerra terrível e era verdadeira. Daniel escreveu: durante 3 semanas inteiras eu estive de luto. Não comi comida delicada, nem carne, não bebi vinho e não passei óleo de oliva no rosto nem nos cabelos. Então, no 24º dia do 1º mês, eu estava de pé na margem do grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como crisólita, o seu rosto brilhava como relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e pernas pareciam bronze polido, e a sua voz soava como o rugido de uma multidão. As pessoas que estavam comigo não viram a visão, mas foram tomadas de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Só eu fiquei ali e contemplei essa visão grandiosa. As minhas forças se foram,
o meu rosto ficou pálido e ao som da sua voz caí com o rosto em terra em profundo sono. Ele me tocou e me fez com que eu me apoiasse sobre as mãos e os joelhos. Depois disse: Daniel, tu és muito amado por Deus. Ele me enviou até ti. Levanta-te e presta muita atenção. Eu me levantei tremendo todo. Então o anjo continuou: Daniel, não tenhas medo. Desde o primeiro dia em que humildemente buscaste entendimento diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa delas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar, e eu consegui ficar livre dos reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que acontecerá ao teu povo nos últimos dias. Enquanto ele me falava, eu fiquei olhando para o chão, sem conseguir dizer palavra. Então alguém com aparência de homem tocou os meus lábios. Eu abri a boca e disse: Senhor, esta visão me causou tanta angústia que as minhas forças se foram. Como pode este teu servo falar contigo, se quase não consigo respirar? O ser com aparência de homem tocou-me outra vez e disse: Não tenhas medo, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Quando ele falou assim, senti que as minhas forças voltavam, e eu disse: Fala, Senhor, pois já me deste forças. Então ele disse: Sabes por que vim até ti? Em breve terei de voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. E ninguém me ajuda contra eles a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Capítulo 11 de Daniel. Tu também precisas saber que eu protegi e ajudei Dario, o Medo, no primeiro ano em que ele foi rei. O que vou te contar agora certamente acontecerá. 4 reis governarão a Pérsia, um depois do outro, mas o quarto será muito mais rico que todos os anteriores. De fato, a sua riqueza o tornará tão poderoso que ele conseguirá fazer com que todos se voltem contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei poderoso que poderá fazer tudo o que quiser. Mas de repente o seu reino será destruído e dividido para os 4 cantos da terra. Surgirão 4 reinos no seu lugar, mas não serão governados pelos seus descendentes, nem terão o mesmo poder que ele teve. O rei do sul se tornará poderoso. Depois, um dos seus generais se rebelará e tomará a maior parte do reino. Anos mais tarde, o reino do sul e o reino do norte farão um tratado, e a filha do rei do sul se casará com o rei do norte para selar a aliança. Mas ela perderá o seu poder. Depois, ela, o marido, o filho deles e os servos que acompanharam serão todos mortos. Em seguida, um parente dela se tornará rei do sul, atacará o exército do norte e conquistará suas fortalezas. Levará os ídolos deles para o Egito, junto com seus preciosos tesouros de prata e ouro, mas passará muito tempo até que ataque novamente o reino do norte. Alguns anos depois, o rei do norte invadirá o reino do sul, mas será obrigado a voltar para o seu próprio país. Os filhos do rei do norte reunirão um exército enorme que descerá como uma enchente furiosa, chegando até a fortaleza do reino do sul. Isso enfurecerá o rei do sul, que sairá e derrotará esse grande exército do norte. O rei do sul se orgulhará por ter matado dezenas de milhares, mas as suas vitórias não durarão muito, porque o rei do norte reunirá um exército ainda maior e mais poderoso do que antes, e poucos anos depois começará a invadir outros países. Nessa época, muitos do teu próprio povo tentarão fazer com que esta visão se cumpra, rebelando-se contra o rei do sul, mas a rebelião deles fracassará. Então o exército do norte cercará e tomará uma cidade fortificada do sul, e nem as tropas mais experientes do reino do sul conseguirão fazê-los recuar. O rei invasor do norte fará o que quiser e até conquistará e devastará a terra gloriosa. Depois decidirá invadir o sul com todo o seu exército e tentará fazer paz, oferecendo ao rei do sul uma princesa do norte como esposa, mas isso não dará certo. Mais tarde, esse rei orgulhoso do norte invadirá e conquistará muitas nações da costa, mas um comandante militar o derrotará e acabará com seu orgulho. Ele se retirará para as suas fortalezas no próprio país.
mas no caminho será derrotado e nunca mais será visto. O próximo rei do norte tentará cobrar impostos para a glória do seu reino, porém terá um fim repentino e misterioso, sem ser em batalha nem por causa da ira de alguém. O seu sucessor será um homem desprezível, que não pertence à família real. Ele aparecerá de surpresa e tomará o reino por meio de intrigas, destruirá exércitos e afastará o sumo sacerdote escolhido por Deus. Fará um tratado, mas será falso e o quebrará, mesmo tendo poucos seguidores. Sem aviso, invadirá com sucesso uma província muito rica, coisa que nenhum dos seus antepassados conseguiu fazer, e repartirá entre os seus seguidores todos os tesouros e propriedades dela, mas nada disso durará muito tempo. Ele reunirá um exército grande e poderoso e com grande ousadia atacará o rei do sul. O rei do sul sairá ao encontro dele com um exército ainda mais forte, mas perderá a batalha porque será traído por membros da própria corte real, será arruinado e a maior parte do seu exército será massacrada. Os dois reis se sentarão à mesa e trocarão mentiras malignas um com o outro, mas os planos deles fracassarão porque Deus já decidiu o que vai acontecer. Depois o rei do norte voltará para o seu país com grandes riquezas, mas no caminho atacará a religião do povo de Deus e fará tudo o que quiser. Na hora marcada por Deus, o rei do norte invadirá novamente o reino do sul, mas desta vez as coisas serão diferentes. Navios do ocidente virão atacá-lo e ele ficará desanimado. Então voltará para o seu país e, cheio de raiva, perseguirá a religião do povo santo de Deus, favorecendo os que abandonarem a fé. Enviará tropas para profanar o templo e a fortaleza, acabará com sacrifícios diários e instalará a terrível abominação que causa desolação. Com engano conquistará os que forem infiéis ao pacto com Deus. Mas os que permanecerem fiéis farão tudo o que puderem para resistir-lhe. Líderes sábios instruirão muitos do povo, mas por algum tempo, alguns desses líderes serão mortos à espada, queimados vivos, roubados ou lançados na prisão. Receberão pouca ajuda nos momentos de angústia, e muitos dos que se juntarem a eles serão traidores. Alguns dos sábios sofrerão para que Deus os purifique e os torne aceitáveis até o fim, que ainda chegará no tempo por ele determinado. Esse rei fará o que bem entender. Com orgulho se proclamará maior que qualquer Deus e insultará o único Deus verdadeiro. De fato, terá sucesso até que a ira de Deus contra o seu povo termine. Ele rejeitará os deuses que os seus antepassados adoraram e o Deus preferido pelas mulheres. Na verdade, se colocará acima de todos os deuses e só adorará o chamado Deus das fortalezas, um Deus que os seus antepassados não conheciam. Honrará esse Deus com ouro, prata, pedras preciosas e presentes valiosos. Com a ajuda desse Deus estrangeiro, conquistará as fortalezas mais fortes. Todo aquele que adorar esse Deus será colocado em posição de poder e receberá riquezas e terras como recompensa. No tempo do fim, o rei do sul atacará o reino do norte, mas o rei do norte sairá como furacão, com carros de guerra, cavaleiros e muitos navios. As suas forças inundarão país após país como uma enchente. Quando chegarem à terra gloriosa, dezenas de milhares serão mortos. Mas Edom, Moabe e o chefe de Amon escaparão. O rei do norte invadirá muitos países, inclusive o Egito, e tomará os seus ricos tesouros de ouro e prata. Também conquistará a Líbia e a Etiópia. Porém, notícias alarmantes do leste e do norte o deixarão furioso, e ele sairá para causar grande destruição. Depois armará as suas tendas reais entre o mar Mediterrâneo e o Monte Santo de Sião. Ali ele chegará ao seu fim, e ninguém poderá salvá-lo. Capítulo 12 de Daniel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo o teu povo será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois,
resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado da margem do rio, e o outro do outro lado da margem do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem terminado de despedaçar o poder do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício diário for tirado e for colocada a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua sorte no fim dos dias.